Nós vamos aprender desta metáfora tão linda, Jesus, o bom pastor. Então eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em João 10 e nós vamos meditar nos versículos 11 a 21. Nós já estivemos aprendendo no capítulo 10 de João sobre Jesus, a porta das ovelhas, e agora vamos aprender sobre Jesus, o bom pastor, que é exatamente a sequência do texto da semana passada. Jesus, o bom pastor, João 10, versículos 11 a 21. O texto diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus por essa porção que nós lemos. Ilumine as nossas mentes, nos dê um entendimento para compreender a tua vontade e a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero iniciar hoje com um pouquinho de história da nossa igreja, história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na semana passada, no dia 17 de dezembro, exatamente domingo passado, nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano. E a pergunta é: por que nós comemoramos no dia 17 de dezembro? Por causa deste homem aqui, chamado José Manuel da Conceição, um ex-padre e o primeiro pastor evangélico brasileiro, pastor presbiteriano. Ele foi ordenado pastor presbiteriano em 17/12/1865. Por isso nós comemoramos nesse dia o dia do pastor presbiteriano. E ele faleceu 8 anos depois, no dia 25/12, exatamente no dia de Natal, em 1863, e ele faleceu como indigente. O pastor Alderi Souza de Matos, pastor Alderi é o historiador da nossa igreja, e ele escreve em uma breve bibliografia, ou biografia, uma breve biografia do José Manuel da Conceição. Ele escreve o seguinte: o reverendo Conceição exerceu o seu sagrado ministério de maneira sacrificial e abnegada. Seu método era ir de vila em vila, de casa em casa, pregando e lendo e expondo a Bíblia. Vivia como um nômade, pregando em toda parte e experimentando toda sorte de privações que lhes prejudicaram a saúde. Ele passava a noite em qualquer lugar que lhe oferecessem e, em sinal de reconhecimento, servia de enfermeiro a algum doente ou prestava pequenos serviços, como varrer e lavar. Alimentava-se de maneira frugal e o seu único vestuário era o que lhe cobria o corpo. Tinha uma presença nobre e atraente, voz harmoniosa, grande eloquência e pureza de vida. O pouco que possuía dava aos pobres. Olha que ministério interessante. O José Manuel da Conceição, ele está na história de várias igrejas do interior ali de São Paulo, Brotas, Sorocaba, entre outras cidades. E ele vivia como nômade, de cidade em cidade, não tinha nada. A mesma capa que ele saía da sua viagem era que ele terminava a viagem. Não tinha roupas.
Na cidade que ele chegava, ele pregava o evangelho. Se tinha o que alimentar, ele se alimentava. Se oferecia para varrer, para trabalhar, para ter algum sustento. Cuidava das pessoas como enfermeiro. E assim foi a sua vida. E dessa mesma forma foi que ele faleceu. 8 anos depois da sua ordenação, ele estava a caminho do Rio de Janeiro e estava descalço, mal vestido, e um policial pensou que ele estava fazendo coisas erradas, e esse policial o prendeu. Ele ficou 3 dias na prisão, e depois que ele foi solto, ele continuou a sua viagem, seguindo a pé para a capital do Rio de Janeiro. Aproximando-se da cidade, às 4 horas da tarde do dia 24, ele caiu desfalecido à beira do caminho, na estrada Pavuna. E ele foi levado para uma enfermaria militar, a enfermaria do Campinho, onde ele recebeu assistência. E ali ele pediu para ele ficar a sós com Deus. Isso já era dia 25. E nesta madrugada do dia 25, ele faleceu, 25 de dezembro de 1873. E então, ele foi enterrado ali como indigente, porque ninguém sabia quem ele era. Alguns anos depois, ele foi tirado ali do cemitério do Campinho, da enfermaria militar, ou da área militar, e foi levado para o cemitério dos protestantes. E lá no cemitério dos protestantes, nós temos essa informação na lápide dele: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Legal, né? Que história maravilhosa. Primeiro pastor evangélico do Brasil. Primeiro pastor presbiteriano do Brasil. Esse homem, sem dúvida nenhuma, foi um pastor notável. Mas ele não é o bom pastor. O bom pastor é outro, que também deu a vida pelas ovelhas. Aliás, deu muito mais do que José Manuel da Conceição deu. E José Manuel da Conceição só pôde fazer o que ele fez, porque ele também era pastoreado por esse outro pastor. E é sobre ele que nós vamos falar nesta manhã. Bom, o contexto do Evangelho de João, nós já vimos que há 7 repetições da expressão eu sou, acrescida de uma metáfora ou caracterização que Jesus faz de si mesmo. É claro que se você for procurar a expressão eu sou no Evangelho de João, você vai encontrar mais do que 7 repetições. Mas aqui nós estamos falando de 7 acrescidas de uma metáfora ou uma caracterização de Jesus. E essas 7 são: eu sou o pão da vida, nós já aprendemos. Eu sou a luz do mundo. Entre o pão da vida e a luz do mundo, nós aprendemos também sobre a água da vida. Mas aí não aparece a expressão eu sou a água da vida. Jesus diz: aquele que vem a mim, eu darei de beber da fonte da água da vida. Então Jesus é a fonte da água da vida, mas ele não fala o eu sou. Então eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, que vamos aprender no culto de Ano Novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira. Todas metáforas ou caracterizações que Jesus usa para se auto-identificar ou para mostrar ou caracterizar o seu ministério para os seus discípulos, para nós, para entendermos a profundidade do seu ministério, da sua vida. A ocasião do texto que nós lemos é a mesma do texto da semana anterior. Saber, Jesus curou um cego de nascença em um sábado, e os fariseus rejeitaram o cego e continuaram descrentes. Nós vimos isso na pregação do nosso irmão seminarista João Batista, que Jesus curou esse cego de nascença. E não há nenhum registro no Antigo Testamento e também nas literaturas religiosas importantes ali para os judeus, de alguém que havia feito um milagre como esse, a cura de um cego de nascença. Então, somente Deus poderia fazer isso. E isso causou um grande espanto e um certo tumulto. E o que os fariseus fizeram? Logo passaram a interrogar o cego. O que eles estavam tentando fazer? Descobrir se realmente ele era cego. Eles estavam tentando colocar à prova o milagre. Eles estavam tentando achar uma contradição no cego e dizer, olha aí, mas o cego não era cego de nascença. Porque senão eles teriam que enfrentar este problema.
o fato de Jesus ter curado um cego de nascença, algo que somente Deus poderia fazer. E então eles chamaram até os pais daquele cego para atestarem que de fato ele era cego de nascença. E não conseguindo invalidar o testemunho dele, eles o expulsaram da sinagoga. Tem uma parte aqui do capítulo 9 que o cego ele fica bravo com os fariseus. O cego diz: vocês não estão vendo que eu estou curado? É quase que ele está dizendo: contra fatos não há argumento. Vocês estão aí tentando achar, mas eu estou curado. E vocês que estudam a lei de Moisés, vocês que deveriam saber o que está acontecendo. E aí os fariseus ficam bravos e dizem: você é pecador e fica querendo nos ensinar a lei de Moisés? Olha o orgulho. Você é pecador, nós não. Você é pecador querendo nos ensinar a lei de Moisés? Casca fora daqui. E expulsaram o cego da sinagoga. E o que acontece logo em seguida? Jesus aparece a esse homem e se revela quem é. Ele pergunta: você crê no Filho do Homem? Um termo profético, um termo que vem dos profetas. E Jesus então traz esse termo e fala esse termo, e com certeza aquele cego, sendo um israelita, sendo um judeu, ele sabia o que esse termo carregava, que esse termo apontava para o Messias. E o cego pergunta: mas quem é o Filho do Homem? E Jesus diz: sou eu que estou falando com você. E o que acontece? Esse cego se prostra e adora. Ele crê e adora. Duas palavras que aparecem no capítulo 9, nos versículos 13 ou 35 a 39. O cego crê e adora. Adora o nosso Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. É neste contexto que ele fala que ele é a porta e o pastor das ovelhas. A porta, porque ele está querendo dizer que os fariseus, eles não estão entrando pela porta. Na verdade, eles estão expulsando pessoas, e Jesus não. As ovelhas de Jesus ele está acolhendo. E da mesma forma, o pastor. Nesse contraste entre Jesus e os fariseus, que nós devemos entender essas metáforas. Amém? Vamos ver duas coisas apenas. Jesus, o bom pastor. A primeira coisa, que Jesus é o bom pastor porque ele deu a sua vida por suas ovelhas. Isso está no versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o próprio Jesus explica o que é ser o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui há o contraste entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário, claro que Jesus está se referindo aos fariseus, aos líderes religiosos, que ao invés de acolherem aquele cego, eles o expulsam. E da mesma forma, Jesus ele se coloca como bom pastor e diz: não, eu o acolhi, mas aqueles religiosos, aqueles que não são os pastores das ovelhas, que estão pastoreando simplesmente por benefícios, sejam financeiros, seja qualquer outros benefícios. Tem outros, não é só financeiros, né? Nós temos muitos pastores que buscam lucro, mas existe também o benefício da fama, de ter a primazia. Tem outros benefícios. E Jesus diz: esses são mercenários. Olha só o versículo 12 e 13. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus, ao olhar as multidões se achegando a ele, ele se compadece das multidões. E a Bíblia nos diz que ele se compadece porque eram como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, de igual forma nós olhamos o mundo hoje. Ovelhas sem pastor. Há muitos pastores, mas que na verdade são mercenários. Não estão preocupados de fato com o coração, com a alma, com a verdadeira fé, com a palavra do Senhor, com a vida eterna ou com o destino eterno das pessoas. Estão preocupados com aqui e agora. Assim como os fariseus que simplesmente expulsam o cego. Não cuidam. Imagina alguém que foi cego a vida toda, de repente está enxergando. Agora ele tem a oportunidade de aprender a ler a Torá,
porque ele não tinha essa oportunidade. E eles simplesmente expulsam este cego da sinagoga. Esse é o mercenário. Vendo o lobo, ele não vai ficar, não vai tentar proteger, não vai ser igual Davi, que matou um leão e um lobo para cuidar das suas ovelhas. Não, ele corre, ele vai embora. Ele é o primeiro a abandonar, ele é o primeiro a fugir. Ele é o primeiro a deixar o rebanho à mercê das ideologias, dos lobos que se levantam no dia a dia. Jesus não. Jesus, ele é o bom pastor, porque ele dá a sua vida. E o texto nos enfatiza, pulando um pouquinho, que Jesus dá a sua vida voluntariamente ou espontaneamente. Isso é muito bonito. Olha só, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu dou. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. Eu estou dando. É um sacrifício voluntário, espontâneo. Eu dou por amor. Eu amo as minhas ovelhas e eu estou dando a minha vida de maneira voluntária. Isso é maravilhoso. Em vários textos que nós lemos, nós vemos que os judeus sempre pegavam pedras para tentar apedrejar Jesus. Nós vamos ver daqui a pouquinho um texto na sequência aqui que eles fizeram a mesma coisa. E um dos textos que nós lemos, lá no capítulo 8, nós vimos que ainda não era chegada a hora, por isso eles não conseguiram matar a Jesus. Isso nos reflete o fato de que tudo está em conformidade com o plano perfeito de Deus. Não era chegada a hora, Jesus iria sim morrer, mas não era naquela hora, não adiantava eles pegarem pedra ou tentar matar Jesus. Somente quando Jesus quisesse que fosse a hora, seria. Porque ele está dando a sua vida voluntariamente. Ninguém tinha o direito de tirar a vida de Jesus, porque Jesus foi santo, justo, puro, até o fim. Então ele não merecia morrer. Ele morreu porque ele a deu voluntariamente para nós. Mas se vocês observaram bem, nós temos aqui também um prenúncio, tanto da morte como da ressurreição. Olha só, ele diz: tenho autoridade, finalzinho do versículo 18, para entregá-la e também para reavê-la. Eu vou entregar, mas eu não vou ficar na morte. Eu vou tê-la novamente, porque a minha vida é minha. Eu sou o Deus dos céus. Mais adiante ele vai falar: eu e o Pai somos um. Ele é Deus. Ele entrega e ele a pega novamente. Ele ressuscita. Natal também tem a ver com isso, com morte, mas também com ressurreição. Porque, meus irmãos, Cristo nasceu há 2000 anos atrás, um pouquinho mais, né? Mas ele continua vivo até hoje. Ele morreu e ressuscitou até o fim. O que nós precisamos destacar, como o William Hendrickson destaca, é que o bom pastor dá sua vida em benefício das ovelhas. Mas a única maneira pela qual ele pode beneficiar as ovelhas, salvando-as da destruição perpétua e concedendo-lhes a vida eterna, é morrendo no lugar delas. Jesus dá a vida pelas ovelhas porque ele morreu em nosso lugar. Porque quem deveria morrer éramos nós, por causa dos nossos pecados. Mas ele morre em nosso lugar. Ele morre por amor. Voluntariamente ele se dá. Amém? Segundo lugar, Jesus é o bom pastor, porque ele conhece e é conhecido por suas ovelhas. O versículo 14, ele repete a expressão, eu sou o bom pastor. E logo em seguida, mais uma vez, ele caracteriza por que ele é o bom pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E logo em seguida ele fala, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Isso nos revela uma coisa muito importante sobre conhecer. Jesus conhece e é conhecido pelas suas ovelhas, mas não um conhecer meramente intelectual. E digo mais, também não é somente um conhecer sentimental. Porque
nós podemos cair num sentimentalismo e acharmos que nós conhecemos a Jesus. E não é isso. É um conhecer vivencial, relacional, vida na vida. É um discipulado, é uma caminhada. É ser de fato discípulos de Jesus. Segui-lo proximamente. Seguir os passos que ele deu. É isso que é viver ou conhecer a Jesus. Conhecer, para um judeu, é muito forte. O termo conhecer no Antigo Testamento, ele é usado para várias coisas. Uma delas é para destacar até a relação íntima entre marido e mulher. E quando Deus usa esse termo para se referir ao seu relacionamento com o seu povo, tem a força de amar. Quando lá em Naum 1,7 diz que o Senhor é bom, é fortaleza em tempos de angústia e conhece os que nele confiam, nós podemos parafrasear esse texto dizendo que Deus ama aqueles que nele confiam. Deus ama. Da mesma forma que Jesus ama as suas ovelhas. Ele sabe quem são elas, sabe sim intelectualmente, tem sentimento sim por elas, mas muito mais do que isso, as suas ovelhas vivem com Ele, no seu rebanho. Ele está no meio das ovelhas, Ele conhece, Ele sabe quem realmente é a ovelha. Meus irmãos, claro, na igreja tem ovelha e tem bodes, né? A gente sempre fala isso, tem o joio e tem o trigo, mas Jesus sabe quem é realmente ovelha. E quero dizer, na igreja visível, essa daqui. Na invisível não. Na que é a reunião de todos os verdadeiros crentes, de todas as épocas, de todos os séculos, de todos os lugares. Sim, igreja invisível, porque nós não podemos vê-la, porque ela transcende espaço, local, tempo. Essa igreja não entra bode e não entra joio. Agora na local sim, na visível sim, porque nós estamos no tempo, nós não sabemos, mas Jesus conhece. Ele tem um relacionamento. Nós já vimos isso. Nós já vimos Jesus dizendo, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês me amam. E eu também os amarei. O Pai também os amará. Então guardar o mandamento, continuar nos mandamentos, seguir a palavra, é isso que é conhecer a Jesus. É viver em conformidade com aquilo que Ele se revelou. Amém? E olha que legal, o Pai, assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. É um conhecimento que transcende. Jesus conhece o Pai vivencialmente, intimamente. E é isso que nos é dado. Nós podemos conhecê-lo. Agora o que é lindo nesse texto é que há um prenúncio também da salvação dos gentios e a formação da igreja. Olha o versículo 16, ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não deixe aprisco. Ele está falando, eu tenho outras ovelhas que não são aqui dos judeus, e eu vou trazer essas ovelhas para mim. Preciso trazer também estas, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Seguirão o pastor. Ter um só rebanho e um só pastor é o prenúncio da origem da igreja. Claro que aqui, mais uma vez, não é a igreja local, porque a igreja local sim, tem pastores humanos. É a igreja universal, não a universal que tem aí. É a igreja católica, não a católica também, romana. O termo católico significa universal. É a igreja invisível de todas as épocas. Que somente Cristo é o pastor. Um só pastor, um só rebanho. Se você já creu em Cristo, você faz parte já dessa igreja. Sim, é importante participar de uma igreja local também. Para você congregar, adorar, ter que perdoar um irmão que é meio chato, ser perdoado porque você também é meio chato, e seguir a vida. É isso mesmo. Igreja local é importante. Mas nós já participamos da igreja universal, da igreja invisível, dessa igreja. E o que é maravilhoso é que nós, que não somos gentios, ou que não somos judeus, somos gentios, ainda tem outras ovelhas que não deixam aprisco. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. Amém?
Por fim, nós temos nesse texto a rejeição de Jesus por aqueles que não são ovelhas dele. Olha só o versículo 19. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio. Olha só, começaram a blasfemar. E enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, como é possível ele ter demônio se ele está falando essas coisas? Será que um demônio pode abrir os olhos de um cego? Mais uma vez o contexto lá do cego de nascença. Porque o cego de nascença, esse milagre tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, somente Deus poderia fazer. Como pode ele ter demônio? Como pode as forças demoníacas terem esse poder? É isso que está sendo dito. E então, mais uma vez, nós vemos o público se dividindo, as ovelhas seguindo a Jesus, mas aqueles que não são ovelhas, exatamente o que Jesus está dizendo, ouvem a minha voz e me seguem, quem são minhas ovelhas. Mas as que não são ovelhas, rejeitando a Jesus. Olha só na sequência, lá em João 14, 26 a 30, diz assim, na sequência aqui do texto, vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Está falando aos judeus, aos líderes, aos fariseus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora os judeus não criam porque não eram ovelhas de Jesus. Claro que alguns judeus eram sim. Muitos judeus farão parte e fazem parte da igreja. Agora, esses líderes religiosos daquela época, os mesmos que mataram Jesus, eles não se renderam ao Senhor, por causa do orgulho, por causa da religiosidade, por causa da vaidade, porque eram mercenários. Agora, um detalhe interessante que nos revela toda essa passagem é que é pelas ovelhas, só pelas ovelhas que o bom pastor dá a sua vida. A amplitude da expiação é definitivamente restrita ou limitada. Expiação é a obra de Jesus na cruz para nos perdoar. É quando ele assume a nossa condenação para que nós sejamos livres da condenação. É isso que nós chamamos de expiação. A obra da expiação é restrita, é limitada. Nós cremos nisso. Limitada a quem? As ovelhas. Jesus morreu pelas suas ovelhas. E, meus irmãos, todas as ovelhas serão salvas. Ele conhece, ele ama, ele não vai deixar. Ele é o bom pastor, que deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela, da ovelha que foge, da ovelha que cai no buraco, e traz ela em seus braços. Ele que é esse pastor. Jesus morreu por aqueles que lhe foram dados pelo Pai, pelos filhos de Deus, pelos crentes verdadeiros. No texto nós vimos isso, o Pai deu, e aqueles que o Pai deu a Jesus, eles não perecerão, Jesus dará a vida eterna. Isso é maravilhoso. Natal, nós falamos nós sempre trocamos presentes. Natal, nós sempre falamos de presentes. E meus irmãos, nós somos o presente de Deus Pai para Deus Filho. E o inverso também é verdadeiro. Deus Filho é o presente de Deus Pai para nós. Nos dois sentidos. Nós somos o presente. O Pai nos deu ao Filho. E o Pai deu o Filho a nós. Jesus morreu por aqueles que lhe foram dados pelo Pai, pelos filhos de Deus, pelos crentes verdadeiros. Com seu sangue precioso, Cristo comprou a igreja, seu povo, os eleitos. Amém? Eu quero concluir só destacando essa segurança eterna daqueles que são pastoreados pelo pastor, pelo bom pastor. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas do Senhor jamais serão arrebatadas da mão do Senhor. É isso que toda a Escritura Sagrada nos ensina. Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
nada me faltará para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Nada me faltará para concluir a carreira que Ele nos deu, que nos está proposta. Nada nos faltará para viver essa vida como cristãos genuínos e verdadeiros. E nada sentiremos falta, porque Ele sacia o nosso coração. Ezequiel 34, 23. Porém sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Uma promessa do Antigo Testamento sobre Jesus. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E esse texto continua dizendo que nós também continuaremos firmes até o final, porque o Senhor, esse Deus da paz, esse Deus do grande pastor, que é o nosso grande pastor Jesus Cristo, Ele também nos manterá firmes até o fim. 1 Pedro 2, 25. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas sem pastor. Essa é a visão de Jesus. E Ele veio para nos arrebanhar. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês, Jesus. 1 Pedro 5,4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Quem que nós esperamos? O Supremo Pastor. Quando Ele se manifestar, é coroa e glória. Natal tem que nós precisamos lembrar que Ele já veio, mas que Ele voltará. E quando Ele se manifestar, nós receberemos a coroa, que nunca perde o brilho. Amém? Você consegue ver o grande amor de Cristo por suas ovelhas? Você consegue se sentir amado pelo Senhor como ovelha de seu aprisco? Você consegue ver o grande amor de Cristo por suas ovelhas? E você se sente amado? As minhas ovelhas, eu as conheço, eu as amo, e elas me amam. Elas sabem que eu as amo. E eu sei do amor delas por mim. Como está seu relacionamento com o Senhor Jesus? Você pode dizer que o seu relacionamento está muito além da mera intelectualidade ou sentimentalismo, que você conhece de fato a Jesus muito além da intelectualidade e do sentimentalismo, que você conhece a Jesus vida na vida? Você segue os ensinos de Jesus? Como a compreensão que o plano divino sempre foi a formação da igreja, o povo de Deus universal, muda sua concepção da importância do ser igreja. E última pergunta: como você pode descansar nesse Natal, na certeza que, se o Senhor é o seu pastor, seu bom pastor, nada te faltará? Ou nada você sentirá falta? Como você pode descansar? Curva sua cabeça e ore.